Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir aqui ao Tá Na Área e também ao De Placa, com certezas apurrinhando os palmeirenses. E logicamente depois falando coisas coerentes, análise do jogo e da incoerência da mídia a falar toda hora de mental, quando não tinha mental nenhum. Era só preguiça deles analisarem a parte tática e darem seus pitacos taticamente. Mas é aquilo, né? É mais fácil falar de mental porque se ganha, não tem mental abalado, se recuperou. Se perde, o mental abalou, sentiu pressão. Se fala da parte tática, tu pode errar a análise tática, jogo seguinte, isso se mostrar diferente do que você falou, e aí você passa como burro. Então, é mais fácil jogar o mental na mesa e sair como um entendidão aí do futebol. Bom, vamos começar aqui o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos, inclusive da live de mais tarde. Hoje à noite teremos uma live para fazer um sorteio de um par de ingressos, 2 ingressos, um ingresso de criança, que é até 12 anos, no máximo 12 anos, e um ingresso de adulto, um par de ingressos para a Newton Fan Fest pista, ingresso de pista para você aí levar uma criança contigo no estádio no final, nessa final que vai ser em Buenos Aires, mas terá aí todo um clima de jogo no Newton Santos, com o estádio cheio, mais de 40 mil pessoas lá, mais de 40 mil, 50 mil pessoas no estádio para assistir o jogo, comemorar lá no nosso templo, que é o Newton, a nossa casa. Então, quer ganhar? Ativa o sininho para receber o aviso quando a live acontecer aqui mais tarde, hoje à noite, quinta-feira, 28/11, tá? E área de membros, clique em Seja Membro, você vai ter ali 4 opções de planos para escolher, planos em todos os valores possíveis, aí, faixas de preço diferentes, 3, 5, 15, vários tipos de valores, cabem em todos os bolsos, você escolhe um valor simbólico desses aí e ajuda o canal bastante aqui a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os meses, para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, dito isso, bora pro vídeo. Nós da imprensa, acho que estamos na mesma pegada do Botafogo, assim, esse jogo contra o Palmeiras era um jogo para começar a pensar no sábado, né? E acho que o Botafogo conseguiu o mundo ideal, que foi recuperar a confiança, a atuação, a dificuldade que teve no jogo, todo o trabalho que o Arthur teve também. Deu para ver no campo o trabalho de instituições, e aí o Botafogo sai do jogo com uma confiança tremenda. Aquele gol do Adrielson é muito simbólico, porque o Adrielson foi expulso no jogo do ano passado, no jogo da virada, contra o próprio Palmeiras, aqui no Rio. Sai do Botafogo, volta, tem um período do Leão. Ainda tem isso, né? Ele consegue voltar e aí parece que fechou ali um ciclo, né? Acho que o Botafogo conseguiu resolver até algumas questões antes de sábado. E aí, sábado vai ser uma loucura. É o maior jogo da história do Botafogo, indiscutível. O Botafogo chegando na final da Libertadores. Acho que o Botafogo chega nessa final zerado. Aparou as arestas que precisava. Tem que entender a questão do Baixos, né, que acabou saindo do jogo para a entrada do Adrielson. Posterior da coxa, saber se foi algo mais grave, porque ele é um jogador muito importante. Mas também, por outro lado, que atuação do Barbosa no jogo vai ser importante para sábado. E aí, amigo, assim, acho que o Botafogo tá agora com a cabeça focada. O Galo já tá um tempo com essa cabeça focada para lá. E o que aguarda pra gente, sim, vai ser um jogo incrível. Eu vou estar lá pra ver de perto. Boa. Muita emoção nessa final da Libertadores. Gonza, boa noite pra você, bem-vindo ao Tá Na Área. Situações bem diferentes, né? O Botafogo cheio de moral, vencendo um concorrente direto, retomando a liderança que foi do Botafogo na maior parte do campeonato. E o Atlético Mineiro também entrou em campo ontem, mais uma vez para cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. São 10 jogos sem vencer já do Galo. Tudo bem, cara? Muito boa noite, Bené. É um prazer estar contigo. Camila também, Betão. Boa, privilégio de fazer o programa junto contigo. Igualmente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Área. São dois momentos bem distintos, né? O Botafogo, se a gente pensar no lado anímico, na questão mental, o Botafogo está muito bem. Porque conseguiu uma vitória ontem que, exatamente como disse o Beto, aparou arestas, tirou alguma pressão, né? Devolveu a confiança. Embora eu até acompanhe um pouco o que diz o Arthur Jorge, que ele disse que o Botafogo nunca perdeu o controle. A tensão toda vinha muito da arquibancada. O torcedor botafoguense está muito escaldado com o ano passado e com muitos anos sentido. Mas, de qualquer maneira, foi fundamental. E o Atlético, a meu ver, ali, se o Atlético tem alguma coisa a seu favor, pode ser a questão física, porque o Botafogo teve ontem uma batalha, né, um jogo que ele conseguiu vencer, mas não foi fácil. Ele teve que se deixar tudo em campo para ganhar, e o Atlético colocou o time reserva contra o Juventude, acabou perdendo, mas isso para mim não influi em absolutamente nada. Se a gente for pegar time por time, temporada por temporada,
Lógico que há um favoritismo para o Botafogo, que, a meu ver, tem muito mais de onde tirar. Mas há uma questão, para mim, é fundamental. É um jogo só. Um jogo só diante de um Atlético que, se jogar no seu melhor limite, né, se jogar tudo o que pode, tem jogadores que decidem. Então, assim, vai ser um jogo espetacular, uma das grandes finais da história da Libertadores, para o futebol brasileiro importantíssimo, mantendo ali a hegemonia no continente. É coisa, se você tiver alguma coisa agendada para sábado de tarde, desmarca. Não dá para perder esse jogo. Daqui a pouco a gente fala mais da partida de ontem, né, desse momento do Campeonato Brasileiro, dessa disputa por título no Campeonato Brasileiro. Mas, claro, tem decisão da Libertadores no sábado e os dois times estão chegando em Buenos Aires, né? Por agora, estão programados os voos para desembarcarem lá em Ezeiza e aí a gente vai ter acompanhando a chegada das duas delegações a Buenos Aires. Vamos para lá, então, ao vivo? Bora. Porque Rafael Sibila já está acompanhando esse desembarque, esperando pelas duas delegações em Buenos Aires, porque já, pelo menos para os brasileiros, Sibila, só se fala nessa decisão aí em Buenos Aires. Imagino que sem o River Plate para os argentinos não esteja essa expectativa toda que é para a gente o jogo do próximo sábado, né, amigo? Boa noite. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite para você, para o Bené, para o Beto, para o Gonza. Pois é, o argentino está vivendo de uma maneira muito diferente. Hoje tem foco na Copa Argentina, depois o Campeonato Argentino que está bastante disputado. Mas é claro, a gente vê muita coisa da Libertadores na cidade mesmo, ativações que foram feitas. E vou te dizer que essa semana já tem um clima diferente, porque muitos torcedores começaram a chegar desde o fim de semana passado. Então você vê por diversos bairros aqui de Buenos Aires, em Porto Madeiro, em Palermo, nas imediações dos aeroportos, as camisetas alvinegras de Atlético e de Botafogo. Eu, na segunda-feira à noite, tive que fazer uma reportagem no estádio do Argentino Júnior e lá mesmo havia torcedores do Galo, vieram conversar comigo. Então, desde o fim de semana, a gente já tem um clima diferente aqui com essa chegada. A Conmebol, a gente apurou ontem a informação que tinha já vendido mais de 65 mil ingressos, uma expectativa de pelo menos 50 mil torcedores, entre torcedores do Galo e do Botafogo, e depois os 14 mil convidados, mas é muita gente que está vindo, que está chegando. É claro que o grande volume de torcedores começa a chegar a partir de amanhã e de sexta, mas já é essa movimentação, já é essas cores preto e branca rodando aqui pela cidade de Buenos Aires. Nesse momento eu estou no que é chamado aqui no Aeroporto Internacional de Ezeiza o Terminal VIP. Por aqui, quando há essa questão de times que chegam, delegações, artistas, eles desembarcam por esse terminal onde a torcida, torcedores, passageiros comuns não têm acesso. Então, por isso que a gente não vê torcedores nem do Botafogo e nem do Atlético Mineiro neste local. O Botafogo já pousou aqui em Buenos Aires, aqui em Ezeiza, olhando ali para dentro do terminal, já vejo algumas movimentações, as vans, tem 2 ônibus aqui já preparados, um deles com o escudo do Botafogo para levar os jogadores ao hotel. A delegação do Galo nesse momento, o avião, eu acabei de conferir aqui no aplicativo, o avião do Galo acaba de entrar no Uruguai. Então calcula-se que em mais ou menos 1 hora também estará pousando aqui em Ezeiza. Mas foi feito todo um esquema de segurança para evitar esse contato, até mesmo para evitar que houvesse um deslocamento muito grande de torcedores que já estão aqui em Buenos Aires para o aeroporto internacional. Por isso que foi feito dessa forma, com os times desembarcando nesse terminal VIP. A gente pode ver que já há muita presença também de polícia, são os policiais que vão fazer a escolta das delegações, os 2 times que também não vão ficar na região central de Buenos Aires, isso é muito importante. Os times vão ficar na área metropolitana da cidade, o próprio centro de treinamento designado para cada um dos times são centros de treinamentos que ficam também afastados do centro de Buenos Aires. O Botafogo vai treinar no centro de treinamento do Defensa e Justiça, enquanto o Atlético vai treinar no do Tigre. Eu só vou confirmar se eu não estou invertendo um com o outro, mas enfim, os 2 centros de treinamentos que vão ser usados, um é do Tigre, que fica na região norte de Buenos Aires, e o outro é o do Defensa e Justiça, que fica na região oeste, ou seja, é longe, não é nem na cidade de Buenos Aires. Esse foi o esquema montado aqui para esse volume grande de torcedores que estão vindo. Como eu falei, a Conmebol calcula que deve ter um público aproximado de 70 mil pessoas no sábado, com até hoje 65 mil ingressos já vendidos para as torcidas de Botafogo e Atlético Mineiro e para pessoas que não são torcedores dos 2 times, mas que querem acompanhar essa grande decisão aqui em Buenos Aires. Valeu, Sibila, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando então a chegada dos 2 brasileiros finalistas da Libertadores. Mais uma vez, uma final completa brasileira, agora em Buenos Aires. Botafogo e Atlético Mineiro então chegando na capital argentina. Vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro então, porque o Botafogo voltou à liderança, retomou a primeira posição num confronto direto com toda a cara de final. Vamos colocar a classificação no telão. O Botafogo chegou a 73 pontos.
E claro, já iniciou a 36ª rodada, né? Porque Botafogo e Atlético Mineiro têm um compromisso no sábado pela Libertadores, então já jogaram pela antepenúltima rodada. Então, a vantagem do Botafogo, com 6 pontos a serem disputados pelo líder e pelo vice-líder nesse momento, é de 3 pontos, 73 contra 70. E aí, Internacional com 65, mesma pontuação do Fortaleza, dentro do G4, e o Flamengo com 63 na 5ª posição, né? Fortaleza e Flamengo também se enfrentaram ontem. A gente ainda está no encerramento da 35ª rodada, porque Cruzeiro e Grêmio também se enfrentam, né? A gente olha o Grêmio com 34 jogos ainda, mesmo caso do Cruzeiro, né? O Grêmio precisando, né, fugir dessa parte tenebrosa da classificação, mas vamos falar dessa parte de cima. Primeiro eu quero trazer uma reflexão que eu tive ontem, estava lá no Allianz Parque acompanhando o jogo, e vendo como o Botafogo foi superior ao Palmeiras mais uma vez. Contando a temporada como um todo, a gente teve Brasileirão, os 2 duelos, claro, e na Libertadores o Botafogo teve 3 vitórias e um empate. Enfim, mas quando eu olho para a classificação e vejo o Palmeiras com vantagem no confronto, no critério de desempate, número de vitórias, eu fiquei pensando, será que a gente não deveria usar o confronto direto como critério de desempate? Porque assim, a gente tem um duelo equilibrado. Vamos supor que os 2 times terminem o Brasileirão com a mesma pontuação. O número de vitórias do Palmeiras faz... Assim, é difícil imaginar, difícil chegar a um ponto mais justo, né? Isso é muito subjetivo. Mas por que não o confronto direto não ser decisivo para esse momento? Em vitória está empatado agora. Nesse momento sim, mas se o Palmeiras vencer na próxima rodada e o Botafogo perder, que é a esperança que o Palmeiras nutre nesse momento, os 2 terão 73 pontos. Sim. Palmeiras com uma vitória a mais. Eu acho que o confronto direto tem não um peso. traz mais um. Porque a gente sabe que o jogo de ontem tinha uma cara de final. Sim. E mais uma vez, o Botafogo fez 6 pontos nesse duelo contra o Palmeiras. Acho que deveria levar uma vantagem por isso. Ou tô querendo mudar uma coisa que já funciona? Porque a UEFA faz isso. Os critérios de desempate da UEFA, o primeiro na Liga das Nações, na Eurocopa e na Champions, até na temporada passada, porque na atual Champions nem todos se enfrentam na fase da Liga, já usa isso. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Salvo engano, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um dos poucos no mundo que utiliza vitórias como exato. Saldo de gol já foi usado aqui, né? Também não, saldo de gol é utilizado em outras ligas também, mas vitória como primeiro critério de desempate, salvo engano, acho que é só o Campeonato Brasileiro. Exato, eu fiquei pensando nisso. Falei, o Botafogo foi tão superior ao concorrente direto dele, nas 2 decisões, assim, o Botafogo foi melhor e conseguiu a vitória. Por que não transformar isso num benefício ao Botafogo? Olha, eu acho que eu não descartaria o confronto direto, mas eu não colocaria como primeiro critério. E explico por quê. Eu acho que o modelo de pontos corridos, ele premia exatamente a regularidade. Ele foi feito exatamente para você fugir de uma decisão, você premiar quem vai bem nas 38 rodadas. Então, assim, o Botafogo foi bem contra o Palmeiras, perfeito. Mas o Botafogo foi mal contra o Criciúma, foi mal contra o Cuiabá, foi mal contra o Atlético Mineiro, foi mal contra vários times para quem ele perdeu pontos. Vitória, né? O Vitória. Então, eu acho que se o Palmeiras conseguiu vitórias que igualam ao Botafogo, eu acho que isso tem que ser premiado num modelo de pontos corridos. O que eu acho é assim, antes de sorteio, ou antes de cartões amarelos, ou antes dessas coisas meio aleatórias, meio esdrúxulas, aí sim, aí você poderia colocar o número de vitórias está empatado, o saldo de gols está empatado, gols a favor está empatado. Aí entraria o confronto direto. Hoje o confronto direto é o 4º critério de desempate no Brasileirão. Primeiro é o número de vitórias, como a gente já está acostumado, depois saldo de gols e depois mais gols pró, nesse momento. Então, não sei, eu fiquei pensando, refletindo nisso, porque eu acho que, por um lado, o Botafogo perdeu menos também. Sim. O Botafogo foi menos batido no campeonato do que o Palmeiras. Então, acho que poderia ter um benefício nesse momento. O argumento do Gonzo é bom porque traz o espírito da competição, né, de pontos corridos, né? E aí é todo mundo contra todo mundo, e aí todo jogo é uma final, então o número de vitórias no todo acaba fazendo essa vantagem. Mas eu gosto da tua ideia, que traria também uma... Deixando essa reflexão pro futebol brasileiro. Mas assim, aproveitando que teve o evento da CBF. Teve o evento da CBF ontem. Ele me lembrou o Mário Bittencourt no Pequeno Príncipe. Quebrou e até... Agora... A competição é essa, né? Pois é. Beto, você falou da questão da retomada de confiança do Botafogo também nesse momento, né? Às vésperas da grande decisão da história do clube, né? A primeira vez que o Botafogo chega a uma decisão de Libertadores, então por isso tem o peso de um título inédito, quem sabe, para a história riquíssima do futebol alvinegro. Mas acho que tem um ponto importante nessa retomada de confiança, talvez. E aí a gente já discutiu aqui essa semana no Tá Na Área, eu falei sobre isso na terça-feira, porque o Arthur Jorge, na sua coletiva, falou sobre essa questão que o Gonza destaca hoje, da questão psicológica do time, que mais uma vez foi abordado, e ele falou que para ele não
existe nenhuma preocupação com a parte mental do time. E eu chamei a atenção, falei, todas as vezes em que o Botafogo precisou se provar nessa temporada, o Botafogo se provou. Sim. Em todos os confrontos diretos, onde o Botafogo estava realmente pressionado, ele venceu. Ele derrotou o Fortaleza, ele derrotou o Palmeiras na Libertadores. A única mata-mata que o Botafogo foi eliminado foi pro Bahia, na Copa do Brasil. Isso. Mas fora essa decisão, as decisões que o Botafogo teve pela frente, desde a pré-Libertadores, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, ele venceu todas. E não foi diferente ontem contra o Palmeiras. Então, acho que é um momento até para recuperar essa confiança de ser decisivo quando tem que ser decisivo. E tem uma final pela frente no sábado, né? Exatamente, Só o engraçado é que na coletiva do Arthur, ele queria tanto afastar o mental, mas ele falou mental pra caramba. Queria tanto não falar disso que ele só falou disso. Eu acho que foi o que você falou. Se você pegar lá, confronto contra o G5, né? Ele não perdeu de ninguém. Então, assim, disputando com quem tá ali com ele, ele venceu, ele foi muito bem. Ele teve um probleminha ali embaixo com os times que brigavam pra não cair. Acho que aconteceu, acho que o jogo do Galo acendeu isso. Por quê? Tá numa reta final, chegando o jogo do Palmeiras, era uma expectativa da torcida do Botafogo, acredito que internamente também, chegar no confronto no Allianz com, de repente, 2, 3 pontos na frente. Pra, de certa repente, segurança ali, né? Pra não ter não que tem depender... o peso da prévia também, de ser o mesmo jogo da decisão da Libertadores contra o Atlético? De ser o mesmo jogo, de ser o jogo que vai enfrentar na final da Libertadores, o mesmo adversário, né? Então, eu acho que o Atlético usou isso. O Atlético usou isso. E como eu tava falando isso lá no canal, o Botafogo fez um jogo, assim, tava normal do campeonato. O Atlético, quando perde um jogador expulso, o Rubens, se entrincheira, bota ali uma linha forte de 5 atrás, e o Botafogo cai numa dificuldade que não é... O Guardiola fala sobre dificuldade nas linhas de 5, né? Então não é algo simples. Você acaba alçando bola, e aí quando a bola não entra, fica muito marcado assim, muita bola alçada, o time não andou. Ok. O Botafogo eu até falei isso, o Botafogo tinha que ter saído de campo como um jogo normal e ir pro vestiário e tchau. Se o Hulk tava falando, deixa ela falar sozinho. Eu achei o problema foi que a expulsão do Barbosa, naquele lance ali, era ele e o Igor Rabelo ali se estranhando, ok. Depois, aquele burburinho na grade, o Telles meter a mão na câmera do repórter, o Luiz Henrique voltar do vestiário e jogar uma garrafa. Aí se caracterizou o quê? O Botafogo do nada perde 2 jogadores expulsos de bobeira, entra numa pilha desnecessária, ele é o líder do campeonato, segue, já estava lá dentro para quem voltou. E aí acho que aquilo ali reacendeu toda essa discussão. Ih, será que o Botafogo está entrando numa pilha porque não está aguentando a pressão? Aí veio toda à tona. Pressão. Porque eu só identifiquei em algum momento uma possibilidade, de repente, naquele lance, porque o Botafogo se colocou naquela situação, era pra ele ter seguido, empatou, vambora, tchau. O Botafogo voltar, discutir e tal, entrar naquela pilha. Aí a galera, quem já tá pronto pra criticar, já, acho que os caras estão sentindo. Se não tivesse seguido o rumo dele, acho que as pessoas iam passar batida e iam falar que o Hulk disse ok. Mas eu concordo com você, tirando esse lance, em todos os momentos que o Botafogo foi colocado, ele passou, ele não perdeu pra nenhum adversário do Rio, foi bem lá, vem 2 jogos antes do fase de grupos e tá chegando numa final. Então, acho que o Botafogo, como você disse, cumpriu tudo que foi colocado na frente dele na temporada, ele cumpriu. Por isso que o Arthur e muitos botafoguenses ficam incomodados com sempre em alguma ramelada, alguém vem, meu Deus, olha o psicológico. Porque a temporada do Botafogo não tem nada de psicológico. Assim, ele só acha que aquele dia do Galo, quem já estava pronto para falar disso, falou, opa lá, estão sentindo a pressão. É porque eu acho que talvez o grande erro seja somar 2023 com 2024. E claro, e aí cada um vai usar o termo que achar melhor. Muitos usam pipocar, mas eu acho até injusto. Mas assim, pipocar no futebol tem uma especificidade, não é isso. É uma grande vantagem, talvez, acho que é a maior vantagem que um líder nos pontos corridos deixou escapar. Um título, claro, esse campeonato do ano passado ficou marcado por isso. Mas o que o time de 2023 do Botafogo tem semelhante ao desse ano é o uniforme e o Marlon Freitas no time titular. Os outros 10, o Bastos estava no elenco, não era titular. O Arthur Jorge Adrielson, né? O Adrielson volta, né, também pro time. Mas assim, falando do time titular... são outros jogadores, é outro trabalho. É o Arthur Jorge com um trabalho muito mais sólido. Acho que o Botafogo no ano passado teve problemas depois da saída do Luiz Castro, não conseguiu encaixar um trabalho de um treinador. Acaba somando-se 2 temporadas por ser, claro, o mesmo clube,
mas são vários fatores diferentes. Então acho que o grande erro talvez seja somar isso tudo, computar isso tudo. Porque, como a Camila disse, o Botafogo de 2024 se provou em grandes momentos. A trajetória até a final da Libertadores, ela talvez seja, claro, colocando os adversários, o peso que cada adversário teve, uma das maiores que a gente já viu. Você eliminar o Palmeiras, que recentemente foi bicampeão. Começou perdendo 2 jogos no grupo. Exato. O São Paulo nas quartas de final. O Peñarol, que também é gigante na história da Libertadores, vai fazer a final contra o Atlético Mineiro. Então talvez tenha sido isso também, Gonza. É outro time que está em campo, é outro esquema, é outra forma de jogar, outra mentalidade, como a gente fala muito essa palavra. É quase tudo diferente, falando especificamente do time titular e do trabalho do treinador. Não, concordo. Eu cheguei a comentar segunda-feira aqui no Tá Na Área mesmo, que eu disse a primeira coisa que tem que ser situada aí é que a oscilação que o Botafogo teve que permitiu ao Palmeiras encostar não tem nada a ver com 2023, nada Exato. a ver. A trajetória de 2023, ela vem uma sequência de erros da direção, iniciando-se por um evento que não foi culpa da direção, foi a saída do Luiz Castro, voluntariamente, ele recebeu uma proposta, foi embora, e a diretoria do Botafogo colocou os pés pelas mãos para dar sequência. Né? Aí Bruno Lage, aí o Caçapa, quando estava acertando, aí não ficou, e aí entregado para o Lúcio Flávio, que também não tem culpa, não pode ser responsabilizado, mas ele não tinha experiência, não tinha estofo para conduzir o time num momento delicado como aquele. Depois, Thiago Nunes também, que não acertou. Ou seja, uma bobagem atrás da outra. Dessa vez, não. Dessa vez o Botafogo tem um padrão, o Botafogo tem um elenco que não dá para comparar com o do ano passado, de onde tirar. Só se você fala Sonho Almada e Luiz Henrique, Igor Jesus. Savarino também jogando muita bola. Exatamente, é uma diferença absurda. O que eu acho que acontece também, e eu acredito muito na questão do mental. Para mim, o mental é fundamental no futebol para você poder desempenhar a sua capacidade e aquilo que o treinador determina. Mas eu acho que o Botafogo vem tropeçando em equipes que jogam fechadas. Então, assim, ele teve problemas com o Vitória, teve problemas com o Criciúma, com o Cuiabá, e teve problemas no primeiro tempo do jogo contra o Peñarol. Ele, aqui no Nilton, ele faz o placar no segundo tempo. Quando ele abre o placar, e aí o time uruguaio sente e o Botafogo passa o carro. Ontem me surpreendeu um pouco a maneira como o Palmeiras jogou. Acho que o Palmeiras saiu, enfim, foi meio no grito da torcida. Ali foi tentar jogar de igual para igual com o Botafogo, e é tudo que o Botafogo quer. Acho que a chance que o Atlético terá no sábado é jogar atrás. Não tem que ter vergonha de jogar atrás diante de um time que é muito poderoso ofensivamente, como é o Botafogo. Então, não vejo essa semelhança. Acho que o Arthur Jorge vem batendo muito nisso, e com razão. O Botafogo teve uma oscilação que, para mim, ela é muito mais na parte técnica. E aí, pegando o que o Betão falou, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético se preparou para aquele jogo porque ele sabia que aquele jogo ia influir na frente. O Atlético não tinha controle sobre o que ia acontecer com o Botafogo contra o Vitória. Exato. Mas ele sabia que se ele tirasse ponto do Botafogo, ele não ia chegar contra o Palmeiras podendo poupar jogadores. Então, falou, não, vamos obrigar o Botafogo a jogar contra o Palmeiras, se matar contra o Palmeiras. Verdade. Pra gente, né, ter ali alguma vantagem. E aí botou as famosas linhas de 5 e provocou, e aí o Hulk, e tudo que a gente já sabe. Ali foi uma coisa deliberada. Eu vi o jogo ontem, depois do jogo do Botafogo com o Palmeiras, eu fui ver a reprise do jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude. Mas nem parecia, não tinha nada a ver com o time que jogou contra o Botafogo. O Juventude já era para ter definido o jogo antes, acabou fazendo o terceiro gol no finalzinho. O Atlético buscou o empate, né? Sabe, o Atlético estava nem aí. O jogo contra o Botafogo, não. Mesmo com um time alternativo, eles jogaram já mirando a final da Libertadores. Vitória com o gol do atacante comentarista, né? Eric Farias. É que esse é no singular, né? O atacante do Juventude é Faria, o nosso Farias. É o contrário, né? O nosso é o Faria. Perdão, o nosso é o Eric Faria, é verdade. O atacante é o Farias, o atacante é no plural, o nosso é no singular. Falando de Atlético Mineiro e Botafogo, nesse próximo sábado, a Sofia Miranda está acompanhando a caravana do Botafogo, que está acompanhando o Alvinegro para essa decisão, para essa final histórica, inédita de Libertadores. Então, vamos pôr a Sofia trazendo aí, acompanhando essa animação do torcedor alvinegro depois de ontem, né? Então. Depois de ontem, essa animação vai até sábado, porque tem festa no Nilton Santos também no sábado para acompanhar a partida. A galera vai ficar por aí. Até sábado o Botafoguense só quer saber desse jogo, né, minha amiga? Boa noite. Já dá pra ver o isopor ali. Acampamento. Tá calor. Uma sede.
Oi, Camila, boa noite pra você, pro Bené, Betão, Gonza. Olha só, eu tô num ambiente que eu sei que vocês não gostam muito, não. Que tem cerveja, que tem pagode. Sei que vocês não são chegados muito a isso, não, os apresentadores do Tá Na Área. Mas é isso, gente. Tem muita gente, muitos torcedores do Botafogo aqui, porque vocês não imaginam o que vai acontecer. Cerca de 50 ônibus vão sair daqui para acompanhar essa final do Botafogo em Buenos Aires. Sabe quantas horas de viagem? Se fosse diretão, 38 horas, mas eles estão prevendo mais ou menos 60 horas de viagem, porque o que vai ter parada, vai ter tudo. Eu já tô aqui com essa galera. Esse aqui tava se alimentando, porque, olha só, vai ser difícil, não vai? Quase 60, né? Por aí. Não, difícil só a viagem, porque o jogo, com todo respeito e muita humildade, ó, facinho, moleza. E depois de ontem, então? Alô, porcada, não tem mais pra vocês esse ano, não. Porrada aqui e porrada aí também. Vamos lá, vamos continuar. Vem cá, como é que tá a preparação pra essa viagem? O que vocês estão levando aí? Estamos levando muita água, muito biscoito, né? E... Muito biscoito? Muito biscoito. E a alegria de ser botafoguense e não vir buscar esse título que é inédito pra gente. Eu tenho 47 anos, nunca assisti, vou assistir pela primeira vez. Em nome de Deus, eu com a minha camisa lá de Maricá, lá de São Gonçalo. E vamos rumo ao título, se Deus quiser. Vem cá, vai dar pra tomar banho durante essa viagem aí? Tomar banho? Que tomar banho? Eu vou voltar com o título, só vou falar uma coisa. Só toma banho domingo agora? Não. Só quando eu voltar, quarta-feira, sei lá, terça-feira, não quero saber de banho, não. Eu quero saber do troféu. Vamos voltar com o troféu da Libertadores. A gente sai agora às 7 horas, só vai parar amanhã em Curitiba, sem nada, sem janta, sem nada. Só vamos parar 9 horas da manhã em Curitiba. Não tá com calor, não? Você tá muito calor, muito calor, mas é 36 de janeiro, horas. Na Argentina, já tô levando casaquinho, que eu sei que lá é meio frio. Mas, ó, um do Luiz Henrique, Tiquinho vai entrar no segundo tempo, vai brocar mais um. Tiquinho? E Matheus Martins. Vem cá, depois de ontem, como é que você tá? Como é que tá esse coração aí? Ih, só um AS pra dentro pra dar a circulação aí. Ó, já vou mandar o papo. Redenção, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, um de cada um. E gol do Adrielson de cabeça de novo. De novo. Seremos. O Brasil é botafoguense. Rio de Janeiro é botafoguense. Esse título é inédito porque o Botafogo merece. É o melhor time do Brasil disparado. Aqui, ó, já a taça da Libertadores aqui. Então vou pedir a cooperação de vocês pra cantarem uma música do Botafogo, né? Vamos lá. Não se compara. Camila, Bené, essa animação. Eu volto pra vocês aí do estúdio. Um abraço. Até Buenos Aires. Valeu, Sofia, obrigado pelas informações. A galera tá animada, né? O mais difícil não vai ser a viagem, vai ser o cheiro dentro do ônibus daqui a 3 dias. Encarar 60 horinhas ali. Tem a galera que se diz humilde, mas já tá, né, falando que o título tá garantido. Na humildade. Tem os palpites aleatórios, sempre tem aquele palpite aleatório de um herói improvável, né? A gente já viu, né? 3 ali, até com os heróis improváveis, 3. Confiança tá em alta, ainda mais depois de um jogo como esse de ontem, né? Mas é raro a gente não tem uma final assim com 3-0 pra um lado. Essa final única desde que a gente tá vendo, né? Sempre decidida no detalhe, né? Calma aí, presta atenção. Eu tô aqui a pedido do chefe pra gravar a abertura do programa de amanhã. Recado pro Vitor Lopes, Vitor Lopes, tá falando muito antes da hora, irmão. Tem que ter a cabeça fria e o sangue quente. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, é Botafogo! Esse sentimento ninguém tem. Vamos, Botafogo! Clube que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo! Líder e burro, né? Porque eu não falei nada disso, né? Mas tá bom. Líder e burro, porque eu não falei nada disso, né? Mas o campeonato tá aberto, tá? Bom dia, tá? Pô, belo GC, hein, produção? Show de bola, hein? Muito legal mesmo. Ó, começando de placa, tá? Mas nada vai me abalar hoje, tá? Porque eu tô tranquilo, tá? Com o que vai acontecer no fim do Campeonato Brasileiro, tá? Porque não acabou ainda, tá?
Não acabou. Vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo no nosso canal aqui. É dia de Liga dos Campeões da Europa também, mas claro que vamos falar bastante da vitória do Botafogo no Allianz Parque mais uma vez. E não é que o John Textor tem razão, né? Porque ele falou que gostava de jogar, que o time se dava bem, de fato, né? 3-1, jogou muito bem, muito equilíbrio. Ah, a pipoca, todo mundo fala da pipoca. Quem pipocou foi o Palmeiras, né? Quem pipocou foi o Palmeiras, que pra mim fez uma partida incoerente. Incoerente com o quê? Incoerente com aquilo que o Palmeiras vinha fazendo durante toda a era Abel Ferreira, né? Time sem cabeça, o Marcos Rocha, parabéns, hein? Parabéns, Marcos Rocha. Veterano, experiente. Meu Deus do céu. Chega com a gente, tá? Vai seguindo também o nosso elenco aqui, que daqui a pouco aparece na tela, tá? Hoje eu tô tranquilo, nada me abala, viu, Vitor Sérgio Rodrigues? Bom dia pra você, mas se começar a irritar o pai, daquele jeito nós vai também, né? Intenso e agudo. Bom dia. Muito bom dia. Sei que o senhor estaria mais aceitando mais na esportiva. Mas o senhor percebeu que faltou algo hoje, né? O quê? Na abertura. Ah, faltou o cavaco. Faltou o cavaco. Tu manda essa também é só se aprender. Tem vários cursos Faltou aí, o cavaco. Tá online também. Você pode ir lá de Santos tá também. Você quer ser educado, né? Você aproveita, vai na praia lá, é legal, pô. Que bota você lá. tá mal criado? Eu posso Faz um levar som uma na senhora sala. junto comigo, se ela quiser. É, né? Posso... tá mal criado por quê? Não tô mal criado, eu só tô... Pô. Não, tá um pouco grosseiro. Cara, a gente viu ontem ali um jogo incrível, assim, por ser uma decisão e um jogo muito bem jogado. E o Botafogo, acho que nos momentos centrais do jogo, acabou fazendo a diferença. Discordo do Abel, que o Abel disse que o Palmeiras fez uma grande partida, não concordo. Acho que o Palmeiras, de novo, dependeu demais do Estevão. E a cara do Palmeiras nessa reta final foi o Estevão sair machucado, ou sair sentindo a coxa, porque é muito peso nas costas dele, né? É muito peso nas costas de um garoto de 17 anos. Para um time que tem tanto dinheiro, né? Mas aí também tem a ver com a gestão, enfim, em termos de contratação e tudo mais. Vamos falar bastante disso também, tá? Você tá bonzinho, Piero? Tô feliz. Tá feliz, né? Tô feliz, O Arsenal ganhou na Champions, né? Tomar é um time banho que eu sou você. simpático. O Phoenix Suns venceu na NBA, que é o time que eu torço na NBA. Ou seja, foi uma terça-feira muito especial no mundo do esporte, confesso. Gostei bastante. Resultados assim que me agradaram. Você cara de pau, né? Vamos dar um soco na cara dele, né? Isso, cara? Tá tranquilo. Cara, que agressividade. Mas, gente... Mas eu tô Mentira, feliz, também. sem violência. Preparado. E hoje tem um dia agitado aí, né? Não só pra falar do jogo de ontem, do Botafogo e Palmeiras, não tô falando desse jogo, obviamente. E mais tarde, Real Madrid e Liverpool hoje, né? Gostoso, hein? Rodadinha gostosa de Champions, então só alegria hoje. Eu encaro a quarta-feira com uma alegria mesmo. Inclusive, teremos 11 contra 11, tá? Olha aí. Teremos 11 contra 11 aqui, bem gostosinho de Real Madrid e Liverpool, beleza? Fala. Beleza? Beleza o quê? Certo, Vitor? Fala, fera da bola. Cara, ontem foi uma terça-feira que os times considerados pipoca conseguiram grandes resultados, né? O Arsenal conseguiu um resultado espetacular, um primeiro tempo fantástico contra o Sporting, 3-0, mas podia ter virado 4-5. E o Botafogo, que tem tudo para deixar de ser pipoca, tá na mão do Botafogo, né? O jogo da próxima rodada do Brasileiro, o jogo de final de semana da Liberta, pro Botafogo se livrar de vez da pecha que o Vitor Sérgio colocou, o Botafogo de pipoca. E o Mundial do Popcorn ele vai diminuindo. Eu nem uso a expressão Eu sei, por isso que eu tô brincando com nem você. uso a expressão pipocada. Eu brinco com quem não gosta, né, da expressão, por isso que eu aproveito. E o Mundial do Popcorn pode perder um representante, né? O Botafogo caminha para deixar de ser pipoca e tá tudo na mão do Botafogo, né, com a vitória de ontem. O Mundial do Popcorn. Agora é o seguinte, o jogo de ontem, ele é um jogo até os 17 minutos e alguns segundinhos, né? Quando o Botafogo estava sendo engolido pelo Palmeiras. O Palmeiras engoliu o Botafogo no começo do jogo. Engolido é forte, hein? Engoliu, Vitor. Eu também acho que sim, cara. Até o gol, só um time jogava. O Botafogo estava desesperado. Nesse estúdio aqui, a gente fazendo o arquibancada, era um desespero. Que era natural. Natural. Só que aí é o futebol, né? E eu falo na transmissão de Placão. Estamos falando de futeboles, como o senhor gosta. E não faz o gol, numa chegada adversária a casa pode cair. E ela cai. Porque depois do gol do Botafogo, o Palmeiras sente o golpe, ainda tem uma bola na trave do Rony. O John faz uma defesaça no finalzinho do primeiro tempo. Marcos Rocha de cabeça, né? O cabeçado do Marcos Rocha, que é um cara bastante inteligente. Nossa, como é inteligente o Marcos Rocha. E no segundo tempo, após a expulsão, aí o jogo acaba de vez, né? Acaba de vez com o Botafogo tendo espaço. Podia ter feito 4, 5. O Everton faz pelo menos 2 grandes defesas. Durante todo o jogo não, a maior parte do jogo o Botafogo foi melhor.
Só que tem uma notícia pro torcedor do Botafogo. E o botafoguense, ele é assim, né? E ele tem razão. Não tá definido. Essa é a próxima abordagem que eu ia fazer. Eu acho que daqui a pouco... Tá encaminhado, mas não está definido. Acho que daqui a pouco o Fera aí vai entrar com a gente. Que Fera? Eu não vou nem falar o nome dele. O Cueca? Não me Você viu a cueca dele? Bonita, né? Eu achei também. Cor do Botafogo. Ô, Vess, como é que você vê essa disputa? Assim, tá muito pro Botafogo, você entende? Ou você acha que tá uma disputa ainda aberta legal? Eu acho assim, o Abel falou ontem no pós-jogo, essa parte eu concordo 100% com ele, de que o campeonato ainda não acabou. A gente tem ali um Botafogo com um jogo muito difícil. O Botafogo encara o melhor time do segundo turno ainda. Melhor futebol do Brasil hoje, né? Melhor futebol do Brasil hoje? Não sei, pode não? ser. 16 jogos sem perder. Acho que o próprio Botafogo aí, Pós-final da Libertadores. É que o Botafogo deu uma osciladinha, né? Deu uma oscilada, mas acho que mais de resultado do que a própria atuação, né? Tá. Nessa sequência aí o Botafogo perdeu um jogo, mas que ele podia perder, que era o jogo com o Peñarol e tudo, então na prática ali o Botafogo estaria muito tempo sem perder também, é verdade. Né? Porque esse jogo com o Peñarol, o Botafogo deu uma tirada de pé, tinha feito 5-0, então assim, acho que é um jogo bem... É um jogo possível do Botafogo perder sem ser pipocada, como vocês gostam aí. Pipocada eu digo no geral, né? Eu acho que se o Botafogo perde pro Inter, era um resultado que qualquer um dos 19 times hoje que fosse jogar no Beira-Rio tinha a possibilidade de perder pro Inter. Então acho que você tem essa questão aí. Aí do outro lado o Palmeiras ainda vai ter que ganhar os seus 2 jogos, né, para poder brigar. Tem a possibilidade do Inter aí, mas pro Inter ele teria que ganhar do Flamengo no Maracanã, ganhar do Botafogo, ganhar a última rodada e ainda torcer pro Botafogo não ganhar do São Paulo. Então, assim, e torcer pro Palmeiras também não ganhar os 2 jogos. Então, tem uma situação aí mais difícil pro Inter. Eu acho que o Botafogo tem que entender que não acabou justamente porque ele tem um jogo muito difícil, que é difícil em qualquer situação. É difícil, não é a situação de... tá pressionado para ser campeão. O jogo é difícil. Mas tu acha que, por exemplo, o que acontecer no final de semana vai ter muita influência no jogo da próxima quarta-feira? Lógico que tem. Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Acho que se o Botafogo é campeão da Libertadores, eu acho que ele entra com outro espírito no Beira-Rio. Se ele perde a Libertadores, eu acho que ele vai entrar pressionado. Muito pressionado. Mas agora, ontem o Botafogo também, em tese, estaria pressionado. Só que por isso que eu discordo do Botafogo ter sido amassado antes de fazer o gol. Tem a cabeçada do Gustavo Gomes, que é uma jogada muito forte do Palmeiras. Depois uma bola do Rony que ele ia chutar foi travada na hora H. Não, mas eu digo, Vitor, assim, não só de criar, de ter a bola. Porque a bola não parava no pé do Botafogo de jeito nenhum no começo do jogo. Mas o ter a bola, eu acho que fazia parte dentro do contexto. Pode ser, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu empurrar o Botafogo. Eu achava até que o Palmeiras não iria agredir o Botafogo. Eu também achei que ia sair como saiu. Até pela pobreza que o Palmeiras vinha apresentando. Gente, a gente pega o jogo... Eu não falei porque no segundo eu não estava aqui. Eu não participei do programa. Mas o jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense foi um jogo paupérrimo. Fez o que precisava, né? Paupérrimo. O Atlético Goianiense jogou melhor que o Palmeiras no segundo tempo. O jogo do Palmeiras contra o Bahia foi uma das coisas mais inexplicáveis dos últimos anos o Palmeiras ganhar aquele jogo. Então, assim, até por isso, eu achei que o Palmeiras ele não ia querer atacar o Botafogo. O Palmeiras ia esperar. E o Palmeiras mas saiu aí tudo bem, tava com o Allianz Parque cheio e tudo. Então ele saiu para jogar. Mas não acho que tenha sido amasso, acho que estava dentro do plano de jogo. E um detalhe, o Botafogo se preparou para tomar pressão e sair. Mas não estava saindo, Vitor. Tava saindo, não estava saindo. Até fazer o gol não estava saindo, não. Eu acho que estava saindo. Vários momentos ali não conseguia acertar o passe para sair, cara. O Botafogo roubava ali ou e errava o passe. E aí tinha Savarino e Almada ali para conseguir. É que os 12 minutos iniciais, de fato, o Botafogo consegue jogar muito pouco. E acho que existiu jogar. Mas eu acho que ele também não sofreu. Existia uma imagem nas pessoas. Esse é o lance, ó. Esse é o lance de perigo. Mas esse lance não dá pra dizer que é um lance perdido. Não, perigo. Esse chute. Não, isso não, perigo. Mas ó, só o Palmeiras joga. Mas eu acho que esse lance. Esse é o lance da contusão. Isso é um gol perdido. Não, e era o Botafogo. O Botafogo tinha muita dificuldade pra sair jogando. Primeira chegada do Botafogo é gol. O cara atacante tem que chegar com a chapa do pé. Ele se esticou ali, pelo amor de Deus. O zagueiro tava na bola. Se ele tenta bater de esquerda, a chance de bater no zagueiro era gigante. Não, chega
ele chapa de pé com a perna direita, fazendo o natural de qualquer jogador. Não, com a perna direita não dá pra chapar. A bola tá vindo daqui, ô Vitor. Como é que ele vai chapar com esse carrinho pé mesmo, aqui? era o carrinho Com a perna mesmo. direita, como é que não vai dar pra chapar? Gente, pelo amor de Deus. Não. Volta no lance aí, chapar com o pé direito nessa bola não dá. Ô, produção, volta no lance aí. Gente. Pô, gente, pelo amor de Deus, você tá brigando com a física. Meu Deus do céu. Ele chapar com o pé direito, Era só carrinho. Você tá brigando com a física, Era eu só não pergunto carrinho. quem queria. Era só carrinho mesmo. Então, ele tentou bater eu uma acho parte também. de fora Não, do pé. eu só ia falar que talvez existisse uma imagem. Pô, não encosta em mim. Daquele jogo de volta de Botafogo e Palmeiras da Libertadores, em que o Botafogo joga os minutos iniciais no Allianz de domínio, lembra? Sim, O Botafogo ele controla, o Palmeiras precisava do resultado, pressionaria, e aí você fala, pô, será que vai ser um cenário parecido? Isso aí não o Botafogo vale, tá? tomando controle? Isso E aí não foi vale. o caso. O Gandula não pode dar bola na mão do jogador. Aqui no Brasil tem a recomendação. Não pode. Não pode. Não adianta você olhar pra mim. Não pode. O quê? Dar a bola na mão do jogador. Tem que rolar. Aqui no Brasil tem essa recomendação. Como é que chama? Recomendação. Entendi. Tá na regra? Aqui no Brasil tá na regra. Na regra? No Brasil tá na regra. Tem certeza disso? Existe instituído no Brasil que tem que ser Regra no ou chão. VS? Tem que ser no chão. Tá na não regra pode, ou recomendação? É uma recomendação para ser aplicada Muito obrigado. do tipo que a recomendação manda anular o gol do Palmeiras. Tá, mas não tá na por regra. exemplo. Mas não tá na regra. Tá na regra. Tá na Não, regra. mas é recomendação. Não tá, porque tipo assim, não está na regra do futebol, nas 17 regras lá. Mas está na não recomendação. está na regra do, por exemplo, do campo da E é só no Brasil, a comissão tá? de arbitragem passa para É todo isso. mundo aplicar isso. E é só no Então, Brasil. tem força de aplicação. Foi o Corinthians que tomou um gol reto no lateral assim? Não, mas tem que fazer. Não tudo fazer bem, lá no não era, erro. né? Não Lá no fazer terra, no só no erro. Brasil. Tá. Não marcar isso é um erro. Vamos... E a casquinha? Com... E a casquinha? Negócio aí? Que negócio, não, irmão? isso é consciente. Chama as pessoas, cara. Vai. Isso é consciente. Apresenta direito. Vai, produção. Isso, apresenta a pessoa direito, olha aí. Ele é nosso convidado, tá lá em Buenos Aires, camisa do Fogão. Já que o cara não quer falar contigo, certeza, eu te amo e eu te falo. Bom dia, parabéns pela vitória ontem. E eu gostaria de mais um recado pro Vitor Lopes. Não, gente, é só mais um jogo, gente. Já cheguei aqui, tem gente chorando de lateral. Loucura. Tá na regra, inclusive... mudou tudo com a minha amiga Fernanda Maia, botafoguense, quando ela devolveu a bola rápido pro Márcio Azevedo no jogo contra o Botafogo e Vasco, em 2012. Mudaram a regra por causa dela. Mas enfim, bom dia a todos. Não sei quem tá indo, não tô conseguindo ver aqui. Eu vi que o Vitor Lopes tá, né? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Se for chorar, mano, manda um áudiozinho aí, tá? Tá falando muito há muito tempo. Então, mas eu te respondo aqui, né? Põe os dois na tela. Agora é o show, né? Põe os eu dois na queria tela. entender se você é burro ou se tem algum problema de... Eita! Olha que o Mano fez essa pergunta pro Yuri Alberto no início do ano, foi deu uma mandado confusão embora. danada, Não, a parada Olha que o Mano fez essa mesma pergunta. Você é burro pro Yuri Alberto, foi mandado embora. E o Mano fala isso, eu não chamei ele de burro. Eu perguntei. Então, Não foi o suficiente. É a mesma então, coisa. mas ele foi mandado embora logo depois. Não, eu tô perguntando. Tô te dando uma letra aí. Eu tô perguntando. Porque você assim, afirmou. Se ele tá falando que eu tava falando muito, que eu tava de repente cantando Vitória antes da hora, você tem que Não, provar. eu falei cantando Vitória? O que eu tava falando então? Tá falando muito, pô. Falando muito o quê? Fala muito. Falando muito o quê? Você é apresentador do programa, você fala muito, é natural, faz parte da sua job description. Faz o quê? Fala muito, né, mano? Não, você falou um palavrão aí. Inglês. Eu tô fora do Brasil, tô misturando os idiomas aqui na minha cabeça. Fora do Brasil, na Argentina. Rapidinho aqui, rapidinho. Conta um pouquinho da viagem, vai. Conta um pouquinho da viagem, cara. A gente tá acompanhando aqui, você já tá em Buenos Aires. Mas como é que foi ir de motorhomes pra aí? Vai, conta, vai. Cara, maravilhoso. Agora, antes da gente falar do jogo e tudo mais, sabe aquela coisa que você fala, não, um dia eu vou fazer isso com os amigos, vai ser legal, como você projeta um sonho? Comigo aconteceu, cara. Tipo assim, se for brindado com o título, obviamente, vai ser a parada, né? Mas o fato de ter acontecido tudo isso é inacreditável, cara. Tipo assim, é tudo aquilo que a gente tem como um sonho impossível. Tipo, a gente vai lá, aí aluga um motorhome, aí geral fica bebendo, aí a gente começa a falar sobre, sabe, tudo da vida. A Vitória pela janela tem cenários paradisíacos, assim, um negócio maravilhoso. Mano, inacreditável, assim, inacreditável. Passamos pelo Brasil ali inteiro, aí tu vai vendo a paisagem mudar, aí tu começa aquele ânimo pro jogo que vai acontecer. Cara, inacreditável. Obviamente, regado a muito, muito vinho. Isso eu vi.
2 dias, 24 garrafas. Meu Jesus Cristo. Nossa. Só faltou uma Dr. Pepper no Ice, né? Não, aí não. Ô, Pedro, certeza, seguinte, cara, tirando toda a brincadeira agora, né, a gente falava sobre a questão de mão na taça, né, se de fato o Botafogo tá muito próximo, e aí, agora falando sério, assim, sobre o teu entendimento dos próximos jogos do Botafogo, assim, o teu feeling mesmo, você acha que o Botafogo tá bem encaminhado, tá bem próximo desse título, ou você acha que tá aberto mesmo? Cara, eu acho que vai depender muito da Libertadores, mano, de verdade. Eu acho que a Libertadores vai ditar um pouco o ritmo do que vai acontecer. Se for campeão, eu acho que o time fica muito leve. E aí eu acho que a chance de título aumenta. Entendeu? Se perder pro Galo... E assim, cara... A palavra favorita é complicado, mas, pô, o time do Botafogo é muito bom. O do Galo tá oscilando. Então as pessoas tendem a colocar o Botafogo como favorito, né? Tipo, o time tá jogando muito bem. Vem de uma vitória contra o Palmeiras, que pra mim é o segundo melhor time do Brasil. Eu acho que o Botafogo é o melhor time do Brasil. Então, assim, eu acho que uma derrota na Libertadores pode prejudicar ali, mas eu tô confiante, cara. Eu acho que tem tudo pra acontecer, cara. Eu acho que se não rolar... É porque, assim, pode ser que perca pro Inter fora, também não é absurdo. Se você parar pra pensar, perder pro Inter fora, não acontece, né, mano? Acontece. Ele vai ficar pra última rodada. E a última rodada, obviamente, vai pegar um São Paulo, teoricamente, sem brigar por muita coisa, sabe? E tendo o Palmeiras, que é o rival, né, no outro jogo. Mas ainda segue favorito. Mas, cara, a última rodada é um jogo só, e vira meio que uma final, né, de um jogo só. Então, eu acho que tá muito encaminhado, cara. Tá muito encaminhado. Essa vitória ontem, acho que além de tudo, dá muita confiança, cara. Muita confiança pro time. Os caras, antes do jogo, o tirão de postagem, né? Os jogadores. Teve aquela coletiva também, claro, um movimento claro de mostrar pra todo mundo que o time tá bem. E acabou acontecendo isso aí, porrada no Palmeiras. Mas, cara, não, eu tô confiante. Eu acho que tem tudo pra rolar. Só para as pessoas entenderem, né? Para não fazer conta, o Botafogo precisa fazer 4 pontos. Aí não precisa fazer conta nenhuma, o Botafogo é campeão. Se acontecer do Botafogo perder para o Internacional e o Palmeiras vencer o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chega na última rodada dependendo dele. Sim. De uma vitória simples. Né? Para o Botafogo não fazer nenhum tipo de conta, são 4 assim, pontos e um abraço. Se você parar pra pensar, eu falo que tá encaminhado, mas tá muito aberto, né? O Botafogo perder pro Inter não é um absurdo. Não. Né? Não é um absurdo. Pelo contrário. E o Palmeiras ganhar do Cruzeiro também não é um absurdo. Não, também não. Então pode ser que o Palmeiras chegue numa última rodada com o Fluminense. Pode ser também ou rebaixado ou livre. Não sei se ou brigando. Dá pra ser. Pode ser que... então... E aí não brigando por nada também. Então, isso. sabe, tá aberto. Mas eu acho que esse confronto direto mostra uma força que as pessoas não esperavam, né? Eu acho que tá encaminhado por isso, assim, mas se você pegar na ponta do lápis e fizer a conta, é muito possível. Então, mas o Palmeiras ser campeão ainda. Né? Você falou uma coisa aqui, agora, falando sério, como torcedor mesmo. Quando o Botafogo deu essa oscilada aí, empatando com o Criciúma, empatando com o Atlético, com o Vitória e com o Cuiabá, antes desse confronto, aquela, não certeza de título, acho que o ano passado tinha muito, esse ano chegou a abrir 6 pontos, mas perdeu essa vantagem. Quando oscilou, falando sério agora, você imaginou que poderia acontecer o que aconteceu o ano passado, nesse confronto direto? Cara, eu juro por tudo que o único momento que eu fiquei ressabiado foi no último jogo, no jogo contra o Vitória. E ali... antes do gol do Botafogo, né? Que foi o gol do Tiquinho. Eu não sei se foi dado o gol contra. Porque até esse jogo, o Botafogo não tinha mostrado apatia. Em nenhum jogo. Ano passado, o Botafogo não empatava e perdia. O mais gritante nos jogos que deram ruim ano passado era a apatia do time. Você via com 10 minutos de jogo, jogador cabisbaixo. Jogador, sabe, sem força pra fazer o leitura corporal. Os caras com a cabeça baixa. Então, assim, o único jogo que eu vi algo parecido com isso acontecendo foi contra o Vitória, nos primeiros 60 minutos, vai. Um pouquinho depois do intervalo, depois começou a pressionar maluco. E aí que é a grande diferença do ano passado, pra mim. Ano passado a gente tomava os gols no final. Sim. Esse ano, o gol contra o Vitória, pra mim foi muito importante, porque o time martelou, e não ficou apático em nenhum momento. O gol contra o Vitória nem foi importante pra tabela, porque mesmo que o Palmeiras e o Botafogo
perdido. Foi pra moral. Hoje seria líder, mas foi mais pela moral, pela confiança. Moral. Foi mais por esse recado. Ó, a gente tem um resultado ruim, mas a gente lutou. Fala, pessoal, beleza? E o Botafogo empatar com o Inter, né? Sim, tô falando. Beleza. Aquele gol pode ter dado título pro Botafogo. Não, tô falando, mas para o duelo contra o Palmeiras. Pela moral, pela confiança. Foi mais por esse recado. Ó, a gente tem um resultado ruim, mas a gente lutou até o fim. Mas não permitiria o Botafogo empatar com o Inter, né? Sim, tô falando. Beleza. Aquele gol pode ter dado título pro Botafogo. Tô falando, mas para o duelo contra o Palmeiras, ele não fazia diferença, ter perdido ou não. Pra sequência do campeonato, poderia fazer. Mas pro duelo contra o Palmeiras não fazia diferença. Mas o gol foi muito importante na mensagem, né? De falar, ó, brigamos, lutamos. Achamos o gol até o final, lutamos por até o fim. Não, porque assim, o jogo contra o Cuiabá e contra o Criciúma, que as pessoas colocam no mesmo bolo, cara, eu acho que ali é futebol, mano. Tipo assim, aquilo ali acontece. O Botafogo contra o Criciúma martelou o tempo todo. Exatamente. Os caras jogaram fechado. O Botafogo contra o Cuiabá martelou o tempo todo. E é futebol. E o do Atlético? Isso vai acontecer. Com um homem a mais. Não te preocupou? Cara, não me preocupou também, porque foi a mesma coisa, cara. Foi martelado no Botafogo o tempo todo. E o Galo, cara, não é um time ruim. Tipo assim, os caras têm Hulk, sabe? O time não é... Estão tratando o Galo como se fosse um Mojimirim, não é? Não é verdade. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei preocupado, porque eu, como torcedor, que vejo de uma forma diferente da galera que vê de uma forma mais profissional, analítica, é outra parada do ano passado. Ano passado, você começava o jogo sabendo o que ia acontecer. Era um negócio impressionante. Teve um jogo contra o Curitiba no passado, que a gente faz o gol aos 50, toma 53, que até no gol, que foi o pênalti, o time com 2 minutos de jogo entrava cabisbaixo. Era um negócio impressionante. E esse ano não passou perto de acontecer. O que me lembrou um pouco foi esse primeiro pedaço do jogo contra o Vitória. Bom, pessoal, então é isso. Para desespero do Maurinho, invasão botafoguense em Buenos Aires. Chega o Natal, chega a Copa do Mundo de 2026, mas não chega o dia 30 de novembro de 24 pra gente jogar essa final e ganhar finalmente esse título que é tão esperado pelo botafoguense há tantos anos e calar a boca de todo mundo que criticou o Fogão. E após isso, estou confiante demais que o Botafogo ganhará o Brasileiro também. Um empate contra o Inter e uma vitória contra o São Paulo, já sem ambições nenhuma no campeonato, dão aí o título pro Fogão. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Ó, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os vídeos, inclusive da live que teremos mais tarde, para sortear o par de ingressos para a Newton Fan Fest no dia 30 de novembro, logicamente, no estádio Newton Santos, o telão e vários eventos que vão rolar ali no dia para comemorar e já esquentar as trombetas para esse jogaço que teremos no sábado contra o Galo. Então é isso, pessoal. Ó, área de membros, planos de 3, 5, 15 reais, valores em todos os tipos de faixa diferentes, cabe em todos os bolsos. Você escolhe um valor que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para você todos os dias, trazendo notícias do Fogão todo dia, direto, toda hora para você. Então fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.